nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Está entrando no ar, mais uma vez, o programa O Caminho da Vida. Queremos levar paz, esperança e uma mensagem do Senhor, nosso Deus, para dentro da sua casa, para edificar a sua vida e a vida dos seus queridos. Nesse momento, enquanto você assiste o programa O Caminho da Vida, nós queremos passar algumas recomendações a você, alguns auxílios que você pode fazer, você pode ter ao longo do seu dia a dia e algumas formas que você tem de nos ajudar também com o próprio programa O Caminho da Vida. O que você pode fazer quando estiver no momento de angústia, no momento de desespero, de tristeza, é passar a mão no telefone e ligar para o nosso Disque Paz. O telefone do Disque Paz aqui para a região de Maringá é 3025 3333. Faça uma ligação, você vai ver que tem custo apenas da ligação local. Dê um telefonema para lá quando você estiver angustiado e você vai receber, vai ouvir uma mensagem de Deus para o seu coração. Além disso, nós queremos que você nos ajude com o programa Caminho da Vida. Nós queremos que você divulgue, nós queremos que você nos coloque opiniões, as suas opiniões acerca do programa Caminho da Vida. Entre em contato conosco, entre em contato pelo Orkut, digite lá no Comunidades, digite Programa O Caminho da Vida. Você já vai encontrar a nossa comunidade, poste os seus comentários ali. Ou então mande-nos um e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Envie-nos um e-mail. Faça sugestões, faça críticas, faça comentários. Para nós, isso é muito bom. Nós queríamos também mandar um abraço para todos aqueles que são os nossos patrocinadores e pedir que você prestigie os nossos patrocinadores. Invista no programa Caminho da Vida através do investimento nos nossos patrocinadores. É um grupo de pessoas e de empresas pelas quais nós oramos, pelas quais nós queremos muito bem e que, em nome de Jesus, vão continuar abraçando essa visão, a visão do programa Caminho da Vida ainda por muito tempo. Essa é a nossa oração. Hoje, meus queridos, quem vai trazer a mensagem de Deus para cada um de nós é o pastor Alessandro, e ele vai falar acerca do desafio do desenvolvimento integral. O pastor Alessandro vai falar ao nosso coração com uma mensagem de Deus, mas isso vai ser logo após o próximo bloco de intervalos. Fique conosco, nós já voltaremos com a mensagem do Senhor com o pastor Alessandro aqui no programa O Caminho da Vida. Tua palavra, lâmpada para os meus pés.
a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando no seu lar hoje e que esse ano, estamos no começo ainda do ano de 2011, que esse ano seja um ano de bênçãos e um ano de crescimento espiritual sobre a sua vida. Quero compartilhar com você na palavra do Senhor e quero convidar você a desfrutarmos, a buscarmos juntos o conhecimento da palavra sobre o título, O Desafio do Desenvolvimento Integral. Presta comigo atenção, o desafio do desenvolvimento integral. É importante que nós pensemos o que nós temos feito com o nosso tempo de cristianismo. Como nós temos aplicado as verdades bíblicas que temos recebido do Senhor. É maravilhoso, nós temos a oportunidade de observar aquilo que a palavra nos diz acerca do desenvolvimento integral. Por exemplo, como nós podemos observar o caso de Jesus, narrado em Lucas capítulo 2, verso 52, onde a palavra nos diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Leia de novo aí na sua tela. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Glória seja dada ao Senhor. De acordo com esse texto da palavra de Deus, nós podemos observar algo muito interessante. O próprio Jesus, o Senhor das nossas vidas, o dono de todas as coisas, crescia em todos os sentidos. Isso deve ser algo que motive a nossa vida. Isso deve ser um modelo que nós devemos seguir. Isso ainda aponta para a realidade de que, enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nesse plano, nós precisamos desenvolver-nos em todas as áreas. É importante que nós pensemos, porque tem muitos crentes que só desenvolvem algumas áreas estanques e vão deixando outras áreas que eles consideram de menos importância de lado. Mas nós precisamos seguir aquilo que a Bíblia nos fala acerca de Jesus. Desenvolvermos-nos em todas as áreas. E em primeiro lugar, de desenvolvimento, nós vemos que a palavra nos diz que Jesus tinha um desenvolvimento intelectual. É preciso que você tenha um desenvolvimento intelectual. Diz-nos o texto, Jesus crescia em sabedoria, ou seja, ele crescia no seu intelecto, na capacidade de perceber, na capacidade de conhecer as coisas. Isso é importantíssimo na vida cristã. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos nos inteirar de todo o conhecimento que nos for possível nesse mundo. Howard Hendricks nos diz em seu livro Ensinando para Transformar Vidas, que enquanto estivermos vivos, estaremos aprendendo. E enquanto estivermos aprendendo, nós estaremos vivos. O aprendizado é muito importante. Jesus lia e citava constantemente, por exemplo, as Escrituras, o que aponta para o seu desenvolvimento intelectual nessa área. Nós precisamos, inclusive, ler bons livros, ler boas revistas de escola bíblica, ler a Bíblia. É interessante nós ressaltarmos ainda que esse desenvolvimento intelectual não pode se estribar em si mesmo. Ele só tem valor quando observado e percebido, experimentado à luz da graça de Cristo. O verdadeiro desenvolvimento intelectual pleno gera a humildade de saber que o próprio conhecimento é um presente de Deus. O desenvolvimento intelectual é importantíssimo, contudo, ele precisa ser temperado pela humildade que vem em Cristo Jesus. Então é importante que, em primeiro lugar, o crente se desenvolva intelectualmente, leia bons livros, estude a literatura do nosso país. É importante, por exemplo, que você saiba falar bem o português, apesar de nós aqui também assassinarmos, vez por outra, a gramática. É possível que nós cresçamos e que aprendamos melhor. Afinal de contas, é a língua que falamos, é a língua do nosso país e fará com que nós compreendamos mais as circunstâncias da vida, inclusive interpretemos corretamente a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Jesus crescia em sabedoria, ou seja, havia um desenvolvimento intelectual. Em segundo lugar, a palavra também nos fala de um segundo desenvolvimento que havia na pessoa de Jesus, o desenvolvimento físico. Diz-nos a Bíblia, crescia Jesus em estatura. Eu gosto muito de uma palavra que o
Pastor Rick Warren, esqueci aqui um pouco o nome dele, Pastor Rick Warren nos traz no seu livro Uma Igreja com Propósito, dizendo que tudo aquilo que é vivo cresce automaticamente. O desenvolvimento físico nos ajuda na nossa disposição e na nossa qualidade de vida. Não que os exercícios físicos venham a determinar a extensão da nossa vida ou de uma forma assim absoluta, mas eles vão determinar a qualidade da nossa vida. Precisamos tomar conhecimento de que o nosso desenvolvimento físico tem que passar pela compreensão bíblica também. Não adianta nós simplesmente tentarmos desenvolver o físico sem que nós desenvolvamos o espiritual. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito, diz-nos a palavra. Não sabeis, 1 Coríntios 3,16, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Por isso nós precisamos desse desenvolvimento físico. Nós ressuscitaremos em corpo e nós fomos salvos nesse próprio corpo. Contudo, o exercício físico não pode ser a meta maior da nossa vida. Isso pode até mesmo dar lugar à vaidade exagerada que nós temos hoje em dia. O culto ao corpo e não ao Deus que é dono do corpo. O exercício, como nos diz o próprio apóstolo Paulo, lá a Timóteo, para pouco é aproveitável. Acompanhe comigo o texto no seu vídeo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e também daquela que há de ser. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Esse versículo aponta para outro desafio, que é o desafio do desenvolvimento integral, o desafio do nosso desenvolvimento em todas as áreas. Precisamos crescer intelectualmente, precisamos desenvolver o nosso físico, cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Eu vejo que nós descuidamos muito disso. Nós acreditamos que o crente apenas não pode beber e não pode fumar, mas descuidamos dos exercícios físicos, descuidamos daquilo que nós comemos, descuidamos da forma como nós tratamos e cuidamos do nosso corpo, mesmo sabendo que ele é templo do Espírito. É preciso desenvolvimento nessa área. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e a Bíblia nos diz em terceiro lugar que ele crescia em graça. Nós vemos aqui a necessidade de um desenvolvimento espiritual. Ah, meus irmãos, como é triste nós olharmos na vida de muitas pessoas e percebemos que elas crescem apenas em algumas áreas. Tem crentes na igreja que tem um corpo robusto, que tem o seu físico muito bem destacado, uma pessoa muito bem apessoada, mas espiritualmente é fraca. Tem crente na igreja que é inteligente ao extremo, tem um QI elevado, mas espiritualmente ainda está fraco. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Desenvolvia o seu relacionamento com Deus de forma a moldar toda a sua vida diariamente à vontade de Deus. Jesus orava constantemente, lia os rolos da lei e frequentava a sinagoga com frequência. O menino Samuel, por exemplo, teve esse mesmo desenvolvimento. Presta atenção, lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, que diz o seguinte: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e também dos homens. É o que a Bíblia nos narra acerca de Samuel. Assim também o sábio Salomão nos aconselha para o nosso bem. Presta atenção naquilo que Salomão nos diz na sua palavra. Nós vamos projetar para que você acompanhe essa leitura em Provérbios 3, dos versos 1 a 5. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que palavra maravilhosa! Jesus não se relacionava somente com Deus, mas também desenvolvia o seu relacionamento com as pessoas. Ele crescia em graça, diante de Deus sim, mas também
diante dos homens, um testemunho público. Isso faz com que nós tenhamos um desenvolvimento espiritual aguçado. Isso faz parte, inclusive, do nosso testemunho diário como cristãos. Não existe um bom relacionamento com Deus que não gere automaticamente um bom relacionamento com as pessoas. É impossível estarmos em paz com Deus sem estarmos em paz com os nossos irmãos, sem estarmos em paz com a igreja, sem estarmos em paz com as pessoas que nos cercam, ainda que não compactuemos com o seu pecado, ainda que não compactuemos com o curso desse mundo. Nós vivemos em paz porque seguimos o modelo de Cristo. O cristão precisa desenvolver seu relacionamento com as pessoas. Tem que deixar de lado a aspereza na conduta, tem que ser permeado pelo amor e pela maleabilidade. Não podemos ser duros demais. Tem que desenvolver o respeito e a sabedoria em lidar com todas as situações da sua vida. Para que nós concluamos essa mensagem, amados, nós somos desafiados diariamente a desenvolvermos-nos como seres completos. Precisamos atentar para um equilíbrio nessa área. Não podemos gerar anomalias danosas ao nosso desenvolvimento. Eu tenho certeza que em Cristo Jesus nós podemos crescer integralmente. Que em Cristo Jesus, eu e você, possamos assumir o desafio do crescimento integral, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento físico e também no desenvolvimento espiritual. Eu tenho certeza que ao assumirmos esse desafio diante de Deus, cada um de nós cresceremos em conhecimento, em estatura e em graça, diante de Deus e também diante dos homens, assim seguindo o modelo do nosso Mestre Cristo Jesus. Nele, a quem seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor por toda a eternidade. Amém e amém. Que Deus o abençoe. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul 572, loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Uma palavra desafiadora do pastor Alessandro, uma palavra que nos coloca, vamos dizer assim, contra a parede, coloca alguns de nós contra a parede nas nossas práticas acomodadas, nas nossas práticas de um certo conforto. Então eu quero justamente começar perguntando para o pastor Alessandro acerca de maturidade. É um tema que volta e meia a gente acaba falando desse tema aqui, a gente acaba conversando sobre maturidade. Pastor Alessandro, como é que um cristão que não busca esses três desenvolvimentos, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento espiritual, como é que um cristão que não busca esses três desenvolvimentos chega à maturidade? Isso é possível para começo de história? Pastor Luiz Henrique, é muito complicado nós colocarmos todo mundo numa caixa comum e dizer que não é possível, mas fato é que, biblicamente falando, nós não estaremos maduros até que todo o fruto do Espírito, todas as nuances do fruto do Espírito seja formado em nós. E essas nuances inevitavelmente passam por essas questões
que é o crescimento na área do conhecimento, intelectualmente falando. O crescimento na área física não é necessariamente aquela questão de você ir crescendo com a idade, mas de você aprender a cuidar do seu corpo, aprender a lidar com as circunstâncias da vida, aprender a lidar com enfermidade, aprender a lidar com saúde. E o crescimento espiritual, que é a relação com Deus, o relacionamento que nós temos com Deus, a busca da palavra de Deus. Eu acredito que ninguém que não desenvolva esse crescimento integral pode se considerar maduro. E ninguém que porventura desenvolva apenas uma das áreas, deixando com que uma das outras áreas seja diminuída, também pode ser considerado maduro. A maturação vem quando todas as nuances de sabor do fruto estão prontas para ser apreciadas. Tem muita gente que está de vez, né? Ou ainda está meio marrento, por assim dizer, está meio seguro, não tem o sabor muito bem aperfeiçoado. A maturidade vem quando todas essas áreas da nossa vida são aperfeiçoadas e afinadas segundo o caráter de Cristo. Todos em conjunto. Exatamente. Dando esse exemplo aí do fruto, às vezes você pode ir numa árvore e você pode chegar lá, viu, por exemplo, uma laranjeira lá, você chegar, pegar a laranja, ela ainda está verde e pequena. Você corta e fala assim, nossa, mas ela está doce. Mas ela não está ainda com todo o seu potencial de suco, ela ainda não está com todo o seu potencial de vitaminas e assim por diante. Ou seja, ela precisa passar por todos os processos, mesmo que ela esteja doce, né? Ou às vezes você chega lá, ela já está grandinha e amarelinha por fora. Aí você pega, corta, ela ainda está azeda. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo total da maturação. Ou seja, para que nós possamos ter esse desenvolvimento, nós temos que ter todas as características unidas, desenvolvidas e prontas para o uso na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E é importante a gente saber que dom do Espírito e fruto do Espírito são duas coisas diferentes. A Bíblia coloca as duas como coisas diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, que manifesta em si os dons do Espírito, ou alguns dos dons do Espírito, não necessariamente é uma pessoa madura. Não necessariamente desenvolveu essas três características que o pastor Alessandro também colocou na mensagem dele. Essa questão do dom ainda, ela é não apenas diferente do fruto, como ela também é independente. Independente do né? Dom Deus derrama a quem Ele quer derramar. Fruto é exercício, é disciplina, é busca verdadeira, é cruz, é caminhada cristã. Você desenvolve o fruto do Espírito, cada dia mais mortificando a sua carne, cada dia mais levando os seus pecados à cruz de Cristo, cada dia mais sendo transformado pela ação do Senhor. Eu sei que os outros pastores querem falar também sobre isso, eu vou deixar, não se preocupe. Mas eu só queria então fazer uma pergunta. Diante disso que o senhor falou, seria correto a gente dizer que dom não é obrigado todos terem todos os dons, mas fruto todos nós precisamos desenvolver na nossa vida? Será que é isso? Nós vamos entrar numa questão teológica aqui que alguns irmãos vão ficar bravos conosco, mas biblicamente falando é bem isso. Bem isso mesmo. Nem todos precisam ter dons, mas todos precisam ter o fruto do Espírito muito bem maduro. Vou dar um exemplo muito claro. A igreja de Corinto. A igreja de Corinto tem todos os dons, e a Bíblia nos diz que não faltava nenhum dom algum em Corinto. 1 Coríntios 1, mas, 7. exatamente, mas o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, fala, olha, mas diante de todos esses dons que vocês têm, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês ainda são crianças, não estavam maduros. Vocês não estão maduros. Os dons que vocês receberam, vocês têm usado um contra o outro, não um em favor do outro. E Paulo fala, vocês precisam novamente beber leite. Aquilo que Pedro diria, voltar aos rudimentos da palavra de Deus. Ter dons não necessariamente significa ser maduro. Ser maduro é saber aplicar os dons. Minha esposa fala algo que eu acho fantástico, eu gosto demais desse pensamento que veio dela, da Patrícia. Ela diz que santidade não é saber tudo sobre Deus, mas é aplicar tudo aquilo que você já sabe sobre Deus na sua vida. Isso é fantástico. Pastor É Paulo, interessante, eu estou me lembrando também de um fato que a gente tem convivido com a sociedade, onde a precocidade em algumas áreas é uma coisa muito evidente, por exemplo, nas crianças. Tem crianças muito especiais que têm habilidades para fazerem coisas que nós adultos não fazemos. Isso não quer dizer que ela seja madura, como por exemplo a questão do dom. O dom não quer dizer que eu seja maduro, como bem colocaram os pastores aqui. E é o fruto do Espírito que é a evidência dessa maturidade, desse crescimento perfeito, natural. Do contrário, seríamos monstros, né? Algumas partes do nosso ser desenvolvem mais do que outros e aí nós ficamos
deficiente em algumas outras áreas. Então é preciso que a gente se atente para essa realidade que o pastor Alessandro colocou. Cuidado do corpo, não como culto, cuidado do intelectual, do nosso cognitivo, e o cuidado do nosso espírito, de maneira que a gente cresça para uma estatura ideal de Deus. Dando um gancho aqui nessa questão que o pastor Paulo colocou, ele falou aqui para a criança, nós podemos arremeter isso ao crente, ao cristão, né? A pessoa que frequenta a igreja. Às vezes a pessoa ela tem algum carisma, e aí a liderança já põe essa pessoa ali para trabalhar, para atuar e coisa e tal. Se não fazemos, mas não está aproveitando, não está tolindo. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, é interessante a gente pontuar essa questão do desenvolvimento, do crescimento. Por quê? Porque por falta de crescimento, de desenvolvimento integral, muitas pessoas se decepcionam com os percalços da fé, né? Porque quando nós temos a maturidade, quando nós temos esse desenvolvimento, o que acontece? Nós estamos preparados para as lutas que o cristianismo nos reserva. Pastor, mas cristianismo tem luta? Tem, né? Lógico que tem. Cristianismo não é um mar de rosas. Tem coisas boas, é a melhor coisa do mundo, mas tem as suas lutas. E você só vai conseguir enfrentar, e só vai conseguir vencer, e só vai conseguir alcançar a plenitude da graça de Cristo na sua vida com esse desenvolvimento pleno em todas as faculdades da sua vida, mental, espiritual, física e assim por diante. Pastor Zé Ricardo, logo que nasceu a minha filhinha, Giovana, sua sobrinha, né? Muitos não sabem, mas o pastor Zé Ricardo é meu irmão, né? Desde que ele nasceu. Na verdade, ele é que é meu irmão porque eu nasci primeiro. Mas logo que nasceu a Giovana, eu lembro que eu ganhei um livro do psicólogo Isamitiba. E o livro diz: quem ama, educa. Não sei se a pessoa estava me dando um recado ou um presente. Acredito que era um presente. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas juntas. Mas tem algo naquele livro que me chama a atenção. É quando o Isamitiba diz que existem pessoas que são muito talentosas e que não desenvolvem o seu talento na dificuldade e quando cresce não suportam a adversidade. E ele chama essas pessoas de parafuso de geleia. Tem a mesma forma do parafuso, servem no mesmo lugar, mas nunca suportam o aperto. E observando aqui o que nos diz o apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, olha só, questão de dom e maturidade. Presta atenção que Paulo diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só que tremendo. Nós precisamos usar os dons, as habilidades que recebemos, os carismas que recebemos do Senhor, para que nos aperfeiçoemos uns aos outros e para que gere maturidade e crescimento espiritual no todo, a fim de que cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo. Eu acho fantástico essa palavra do Senhor. Uma coisa que nós precisamos pensar também é que o crescimento ele é um processo. Exatamente. Por isso que nós que nos consideramos um pouco mais maduros, temos que ter paciência com aqueles que ainda estão num processo menor, que às vezes nós exigimos maturidade de uma pessoa que ainda está num processo não chegou na fase que nós de começo ainda. Então e principalmente na vida espiritual, há esse processo muito lento. Tem crentes que são crianças que fazem coisas de criança. Então nós temos que dizer: pô, você precisa amadurecer, e queremos que amadureça na marra. Tudo que você pega e quer que amadureça na marra, apodrece. Pode pegar um abacate, ou pega uma maçã, ou pega qualquer outro fruto, e tenta amadurecer ela passando os processos. Ela apodrece, ela estraga. Então nós precisamos ter paciência com as pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento, nessa fase de maturidade, né?
Joia. Eu queria continuar. Eu estou vendo aqui que a gente não vai nem entrar na segunda pergunta, né? Vou ter que começar a cortar para a gente conseguir entrar na segunda pergunta. Queria fazer para o pastor José Ricardo essa pergunta. Foi falado acerca de desenvolvimento físico, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento intelectual. Mas há um texto na palavra de Deus que diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito e ele preza tanto por essa questão do espiritual, como é que cabe, aonde que cabe, por que é que Deus, o que o pastor Alessandro falou para nós, que Deus pede que também, espera também que nós nos desenvolvamos fisicamente, no nosso físico. Como que essas duas palavras combinam, desenvolvimento físico com a ideia de que Deus é espírito, pastor José Ricardo? Deus nos fez espirituais, né? Nós somos pessoas espirituais, mas não desassociadas da questão física, nem da questão intelectual. Tanto é que lá em Romanos 12, verso 2, diz que é para nós sermos transformados pela renovação da vossa mente. Paulo, explanando aqui o Evangelho de Cristo, ele diz que deve haver um desenvolvimento integral. Então, não tem como você ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente sem as outras áreas, né? Nós estamos totalmente correlacionados. Não podemos dar importância maior a uma ou maior a outra. Nós precisamos ter esse desenvolvimento integral, conjunto, né? Esse preparo, porque todas estão intimamente ligadas e todas são importantes para que as pessoas cheguem nesse amadurecimento, nessa forma completa que Cristo deseja de cada um de nós. Até porque Deus é Espírito, mas a Bíblia diz que nós somos o templo desse Espírito. É verdade. Que Ele habita em nós. E é nós que devemos, através da nossa vida, da maneira como nós cuidamos, até do nosso corpo mesmo. Eu estou um pouco fora de forma, estou melhorando. Já estou nutricionista, estou cuidando do templo do Espírito para melhorar. Porque isso faz parte do nosso testemunho cristão. É exatamente o que o pastor Alessandro está falando aí, o que eu também gostaria de ratificar, é que nesse crescimento harmonioso conjunto, né, envolve essa questão. Como, por exemplo, nós temos muitas vezes, pegamos pesado com pessoas que usam drogas e cigarro, que consomem e destroem seu próprio corpo, e é verdade, nós temos que combater essas coisas, mas muitas vezes nós nos descuidamos quando a pessoa é hipertensa e não consegue se apartar do sal excessivo na comida. Quando é diabético, ou tem diabetes, exatamente, açúcar. E não se aparta do açúcar de jeito nenhum. Não está cuidando do seu corpo com desenvolvimento sadio, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos essa responsabilidade, esse compromisso. Crescemos nessa área, crescemos intelectualmente, porque Deus quer de nós um culto racional. Exatamente. E em Salmos também diz, louvai ao Senhor, tangei com arte. Deus não quer coisa de qualquer jeito, Ele quer que nós o adoremos com inteligência, com toda a capacidade racional que nós temos. E espiritualmente, é como nós nos relacionamos com Ele, né? Como um ser espiritual. O pastor José Ricardo citou Romanos capítulo 12, versículo 2. O pastor Paulo agora citou o finalzinho do versículo anterior, do versículo 1, e é justamente o versículo 1 que eu queria citar também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí entra nisso. Culto. Isso é o culto racional. E essa palavra racional não é diferente de espiritual, não, ou irracional. Esse racional, se você for olhar no grego, é a palavra logiken. Acho que já falamos aqui. Eu já preguei aqui sobre isso, inclusive no programa Caminho da Vida. Esse logiken significa que faz sentido. Então, qual é o culto que faz sentido? É o culto integral. É você louvar a Deus com o seu espírito, louvar a Deus no seu intelecto, mas também louvar a Deus no seu corpo. Entregar o seu corpo para ser o sacrifício a Deus, que é o sacrifício. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor com toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Exatamente. O programa Caminho da Vida hoje, então, está falando acerca de desenvolvimento integral, adoração integral, louvar a Deus no corpo, com o espírito e com o intelecto. Fique onde você está, não tire desse canal, continue assistindo o programa Caminho da Vida, porque daqui a pouco voltaremos falando um pouco mais acerca do desenvolvimento integral na adoração. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida.
Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Estamos falando acerca do desenvolvimento integral, do desenvolvimento espiritual integral. Como nós conseguimos, ao longo da nossa vida, adorar a Deus através do desenvolvimento físico, através do desenvolvimento espiritual e através do desenvolvimento intelectual. E eu queria começar perguntando agora para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, existe a possibilidade de uma ou outra dessa área dessas três áreas, uma ser desenvolvida mais do que outra ou não? Será que isso ocorre, não? Claro que nós temos muito mais facilidade de desenvolver o nosso físico. Porque o desenvolvimento físico, até quem não conhece Deus, desenvolve. Intelectual também. Intelectual. Tem muitos homens inteligentíssimos por aí que desenvolveu o seu intelecto. Claro que não envolve questões bíblicas, mas é muito mais fácil desenvolver o físico. Porque a carne até gosta, né? Se alimentar, você vai se alimentar. Fazer exercício físico, você entra nas academias, elas estão lotadas, cheias de gente cuidando do corpo. Mas eu acho que o desenvolvimento dos três, o desenvolvimento espiritual é o mais difícil. É o mais difícil. Até porque envolve comunhão com Deus, envolve leitura da palavra de Deus. E se tem uma coisa que a carne nossa não quer, é desenvolver-se espiritualmente. Porque isso demanda disciplina. Verdade. Disciplina. Eu quero estar deitado num sofá assistindo televisão, ao invés de estar lendo a Bíblia, né? Mas eu tenho que lutar contra isso. Para desenvolver-me espiritualmente, eu tenho que lutar contra as oposições da carne. Eu tenho que tirar momentos de oração, momentos de leitura da palavra de Deus, momentos de meditação, sabe? Ficar ali pensando nas coisas celestiais. Isso envolve disciplina. Então eu corro muito risco de desenvolver-me muito intelectualmente e muito fisicamente e não me desenvolver espiritualmente. Ou eu corro o risco também de desenvolver-me espiritualmente em excesso, mas sem conhecimento. Negligenciar o conhecimento. O que acontece? Físico, né? Aí acontece aquilo que o pastor Alessandro também comentou um pouco. Eu faço muita coisa espiritual, mas eu vou por um caminho, eu me descampo por um caminho errado porque eu não tenho conhecimento bíblico. Aí, na verdade, eu vejo que não é um desenvolvimento de espiritualidade, é um desenvolvimento de religiosidade. Religiosidade. E quando nós desenvolvemos espiritualmente, a própria ação do Espírito tempera os outros desenvolvimentos. E existe a possibilidade, então, de desenvolvermos um mais do que o outro, Sim. como já vimos, né? Essa questão de desenvolver um mais do que o outro, pelo que vocês estão falando, ela parece ser muito prejudicial. Exato. É isso mesmo? Ela é prejudicial, pastor Alessandro? Pastor Luiz Henrique, eu queria usar como exemplo, por exemplo, as células cancerígenas. O que são células cancerígenas?
Células cancerígenas nada mais são do que células normais do corpo que num dado momento resolvem desenvolver-se mais do que as outras. Diferentemente. Elas começam a aumentar de tal forma que elas saturam as outras, elas comem, elas matam as outras células. E acaba por matar todo o corpo. Eu acredito que a falta de desenvolvimento integral pode acontecer isso com o crente. Vou dar um exemplo. Se ele desenvolve só o intelecto, ele vai correr o risco de querer se estribar no seu próprio conhecimento. Ele vai ser, por exemplo, como os fariseus, que sabiam tudo da lei, mas não sabiam nada de Cristo. A Bíblia diz: errais, porque não conheceis o poder, as escrituras e o poder de Deus. Conhecia a Escritura, mas faltava o poder. Outra questão, desenvolvimento físico. A pessoa cai no risco de enveredar-se pelo caminho da vaidade. Quer ter o corpo bonito. Eu conheço aí vários pastores que são assim também, e cuida só disso, cuida daquilo ali, e da roupinha, do terno e da barba. Estou de roupa, estou de terno, estou de barba, né? Mas não tenho essa questão da vaidade. Eu tenho um espelho, eu sei quem eu sou. Mas existe o perigo de você desenvolver-se apenas nessa área e enveredar-se pela vaidade. Então, o desenvolvimento integral é quando nós buscamos o conhecimento para aplicarmos no nosso corpo de maneira que o testemunho glorifique a Cristo. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para Deus. Ainda o próprio apóstolo Paulo diz: olha, eu conheço mais do que todos vocês, mas eu reconheço que esse conhecimento para mim é perda, porque aquilo que eu ganhei em Cristo é o meu maior lucro, que é a minha vida com Ele. Citou, é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Tem que ser para a glória de Deus. Quer se desenvolva espiritualmente, quer se desenvolva intelectualmente, quer se desenvolva fisicamente. Tem que ser para a glória de Deus. Eu acho interessante também esse texto. Desculpa, você quer falar? Por favor. Há o risco também de não ocorrer o desenvolvimento em praticamente nenhuma das áreas. Por exemplo, quando a gente, os papais novos aqui, acho que só o pastor Luiz Ricardo, né? Luiz Henrique. Luiz Henrique. O Zé Ricardo, os dois. Estou misturando os nomes Ricardo, aqui. Os dois são papais novos. Recente também, né? Samuel e Davi. E é interessante. Então todo mundo quer pegar no colo, eu sempre uso essa ilustração na igreja. Todo mundo quer pegar no colo, quer agradar, quer beliscar, quer beijar, aquela coisinha toda, que criança fofa, que coisa linda, né? E é motivo de satisfação, de alegria para o pai, para a mãe, para todos os entes queridos. Mas se passar 5 meses e a criança continuar do mesmo jeito, já começa assim a ser motivo de preocupação. Se passar 1 ano e essa criança continuar do mesmo jeitinho e não desenvolver nada, já é um motivo de extrema preocupação. Então, o que era motivo de prazer, de alegria, já passa a pôr no coração dos pais um temor, um receio, um medo muito grande. Pastor preciso Paulo, desenvolver. E o que dizer então do crente que está na igreja 5, 6, 7, 8 20 anos? Aqui dentro dessa fala do pastor Paulo, e aí pegando o texto base da lição, que daria até uma outra mensagem que a gente poderia pensar. Hoje a gente falou da questão de desenvolvimento, a gente poderia falar os sinais desse desenvolvimento, que aí denota se a pessoa amadureceu ou não. Se a gente caminhar um pouquinho à frente aí em Lucas 2, nós vamos ver o seguinte: os pais estão com Jesus lá numa festa de Jerusalém, e de repente, cadê o menino? O menino foi para o templo, e as pessoas se maravilhavam do quê? Conhecimento dele. E da sabedoria. Então, se nós queremos falar também de desenvolvimento, nós precisamos pontuar o discernimento. Pessoas que crescem integralmente são pessoas que discernem, têm sabedoria, né? Mostram o conhecimento não humano, que a gente já falou aqui da questão do conhecimento humano, mas trazem à tona um pleno conhecimento divino. Eu gostaria de falar, tecer um comentário aqui, juntando essas duas coisas, o que o pastor José Ricardo falou acerca dos sintomas, dos sinais, e o que o pastor Paulo falou acerca da falta do crescimento. É muito comum, eu tenho um filhinho novinho, como foi falado, inclusive eu vou sair daqui da gravação do programa, vou correndo em casa, pegar minha esposa e a gente vai para o pediatra, que é daqui a pouquinho. E eu espero que a pediatra olhe para o Samuel e fale assim: ele cresceu, ele engordou, porque é algo que eu não tenho tanto como discernir, porque eu estou com ele dia após dia. Por isso é necessário para mim, que sou pai, ouvir quem é de fora. Ouvir opiniões de pessoas que sabem do que estão falando, pessoas que querem trabalhar bem na nossa vida. E aí traz isso para a vida cristã. É necessário que o cristão tenha discernimento para conseguir ouvir o que o irmão fala, ouvir o que o pastor fala, e não pensar: ele está brigando comigo, ele está dizendo que eu sou feio, dizendo que eu sou gordo. Não é apenas isso. É buscando
orientar para que possa haver uma correção para a direita, para a esquerda, no momento em que a pessoa que está de fora percebe que algo está errado. É necessário, meu irmão e minha irmã, nós pararmos para ouvir com atenção e não ficarmos magoados, doídos no nosso coração, só porque o irmão disse A ou disse B ao nosso respeito. Pode ser que ele esteja certo. Já parou para pensar nisso? Pode ser que aquele irmão que fala alguma coisa que você não gosta, pode ser que ele esteja certo. E aí? Como é que vai ser? Quando eu vou pontuar, pastores, quando eu vou pontuar essa questão de crescimento, maturidade, discernimento, eu gosto muito de falar à minha igreja, aquele texto que diz, né, que daí eu pontuo como sinais desse desenvolvimento. O cristão, tem outros textos, mas o cristão tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso são sinais do desenvolvimento, do amadurecimento, do discernimento e do crescimento espiritual do cristão. Uma coisa interessante também que eu vejo nesse texto é que Jesus era Deus, e veio como Deus e é Deus, mas ele não nasceu pronto. A Bíblia poderia dizer, Jesus já tem toda a sabedoria, Jesus já tem toda... Mas ele nasceu passando pelo processo também. Por isso que o texto diz que Jesus crescia. Jesus, sendo Deus, ele não precisava ler a lei, não precisava orar, não precisava... Mas ele tinha parte humana também, então Jesus precisou desenvolver tudo isso na vida dele. Né? Essas três partes, o intelecto, a vida física, a vida espiritual. Ele poderia vir pronto para cá, mas não veio. E é interessante o porquê que aconteceu isso com Jesus. Esse desenvolvimento se deu na vida de Jesus para consolo nosso, nos diz o autor de Hebreus. Por isso, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, nós temos um que, como nós, foi provado em todas as coisas. O grande diferencial de Jesus é que ele não pecou. Jesus passou fome, foi xingado, foi aviltado, teve que crescer, buscou conhecimento. Isso nos serve de consolo, porque é esse que entende da nossa dor, entende das nossas necessidades, entende das nossas fragilidades. E ele venceu inclusive as fragilidades, porque ele não pecou. É por isso que ele venceu a morte, é por isso que temos vida nele, em Cristo. E quando Jesus, diz que ele crescia em estatura, é porque ele almoçava, jantava, tomava café da manhã, né? E o físico dele ia desenvolvendo. Ele se cuidava, por isso que ele desenvolvia fisicamente. Que até no aspecto, desculpe, pastor Wanderley, mas no aspecto também intelectual, como qualquer um de nós, quando criança, eu creio nisso, porque ele era uma criança normal como qualquer outra, ele também era ensinado pela sua mãe a falar as primeiras palavrinhas, enfim, tudo aquilo. Aprendeu a ler, processo, como toda criança normal. Tem uma música muito bonita de João Alexandre que fala desse processo de Maria ensinando Jesus quanto mãe, muito bonito, muito bonito. É uma música como se Maria estivesse cantando para ele, né? Exato. Falando que está vendo meu filho crescer, ensinei, peguei no colo, uma coisa muito bonita. Eu gosto também da ideia do capítulo 22 de Lucas, versículo 39, diz que Jesus saiu como de costume para o Monte das Oliveiras. Então mostra que Jesus tinha esse hábito, era uma prática. Jesus se exercitava nisso como se estivesse nos ensinando uma lição. Se exercitar na prática, no exercício da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que Jesus ia na sinagoga, como um judeu, ele frequentava a sinagoga para desenvolvimento também espiritual. O crente às vezes acha que não precisa tomar ceia, não precisa ir na igreja, já sabe tudo, não precisa mais ler Bíblia, né? O próprio Jesus fazia isso. Se foi uma reunião, já cumpriu com o seu dever. Você bateu o cartão, tá bom? Então, meus irmãos, fica aqui o alerta, que tudo isso que nós falamos sirva de uma forma como se você fosse utilizar para avaliar o seu relacionamento com Deus. Se alguma dessas três áreas da nossa vida ela está manca, ela está faltando desenvolvimento, vai prejudicar o desenvolvimento das restantes. Então, que nós nos empenhemos em nos desenvolver intelectualmente, que nós nos empenhemos em nos desenvolver fisicamente e que também não deixemos de lado, não negligenciemos a necessidade do desenvolvimento espiritual. São três áreas, é um tripé. O cristão caminha muito bem sustentado por esse tripé. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que tenha sido enriquecedor para a sua vida, como foi para nós esse debate, e logo mais nós voltaremos com a oração do pastor Alessandro, servo de Deus, orando pela sua vida, orando pelas nossas vidas. Fique aí, não saia de onde você está, não mude de canal, já voltamos com o programa O Caminho da Vida.
Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Eu quero fazer um convite para você que nos assiste, você que nos ouve. Faça uma visita às nossas igrejas. Procure uma igreja presbiteriana próxima da sua casa. Faça uma visita a essas igrejas. Temos igrejas espalhadas na cidade de Maringá, em Paysandu, Iguatemi, Mandaguaçu, Astorga, Paudalho, tantas outras cidades. Procure uma igreja presbiteriana próxima da sua casa. Faça-nos uma visita, porque para nós vai ser um prazer. Aguardamos você no próximo programa, e agora fique com a oração do pastor Alessandro. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Amado Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe pedimos, Pai, que esse ano seja um ano de crescimento espiritual. Um ano onde nós desenvolvamos todas as áreas do nosso caráter, todas as áreas da nossa vida para glorificar o Seu nome. Que possamos estudar mais, que possamos, Deus, nos esmerar em buscar conhecimento, ó Pai, de tal forma que a sabedoria que é em nós exalte ao Seu nome. Também lhe pedimos que o Senhor nos ajude a cuidar melhor do nosso físico, do nosso corpo, Deus, templo do Espírito Santo. Que em todas essas áreas nós possamos testemunhar que nós estamos disciplinados do Senhor, disciplinados ao quanto comer, ao quanto vestir, à maneira de andar, aquilo que estudamos, ó Pai, e que tudo isso mostre que nós temos crescido espiritualmente no Senhor. Dá-nos essa vida, dá-nos esse entendimento, Deus, dá-nos esse desenvolvimento integral na Tua presença de tal forma que o nome do Senhor seja exaltado através de nós e que o Senhor cresça em nós. E que nós diminuamos, escondidos à sombra da cruz de Cristo. Que o Senhor nos dê um ano de crescimento em todas as áreas. Um ano de vitórias sobre o pecado. Um ano de desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos